Fala aí, amigo do museu, beleza? Aqui é o Thales. E aqui é a Thaís, E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o âmbar. a resina fossilizada de milhares de anos. Então, bora pro vídeo. Ok, se você ainda não ouviu falar sobre o âmbar ele é uma resina fossilizada que se estima ter entre 25 a 323 milhões de anos. Essa resina ela era produzida por árvores de pinheiros, espécies de coníferas, árvores que já estão extintas, mas que produziam esse material como um mecanismo de proteção contra ataques de insetos e ações de fungos. Para a produção do âmbar, chamado de ambarização, eram necessários alguns requisitos básicos. O processo químico envolvido nessa transformação da resina em âmbar é chamado de polimerização, que nada mais é do que a união de moléculas pequenas, chamadas de monômeros, em cadeias de moléculas maiores, chamadas de polímeros. E para que essa polimerização ocorresse, eram necessários alguns requisitos. Por exemplo, as constituições químicas da própria resina vegetal e também temperaturas altas, elevadas, que potencializavam essa transformação da resina em âmbar. E isso ocorria através de milhares e milhares de anos após aquele tronco ali com a resina ter sido sedimentado. Ou no próprio local em que aquele tronco com a resina caía, então ocorria sedimentação, sedimento por cima de sedimento, e aquele tronco ia ficando nas camadas mais profundas do solo. Ou também se aquele tronco caísse e fosse carregado através das ações das águas das chuvas até os rios, dos rios até as costas marítimas, e esse tronco era sedimentado então no fundo marinho, no fundo oceânico. Ou até mesmo se a casca, da árvore se soltasse, que contendo o âmbar, ela poderia, seria sedimentada, não precisava somente do tronco inteiro ter caído, a árvore inteira ter caído. Aquela gota ali, aquela resina poderia pingar e cair no chão. É. E era muito comum, que essa resina, ao escorrer do tronco da árvore, acabasse aprisionando alguns insetos ou animais, até mesmo répteis, aves. Poderia acontecer de ser capturado ali por aquela resina e ficar preso lá dentro. E é como hoje, para nós, uma cápsula do tempo. Exato. Nós podemos ver os animais que existiam há milhares de anos atrás graças ao âmbar. Os animais que foram fossilizados dentro do âmbar. Sim. Dentre as cores do âmbar, podemos encontrar diversas delas. A mais comum e a mais encontrada é a cor mel, ou chamada suquinita. Tem também a cor branca, leitosa, a vermelha, a cor verde e a azul real, sendo essa a mais rara e a mais valiosa. E o âmbar, ele possui algumas características físico-químicas bem interessantes. A primeira delas é que, ao ser iluminado com a luz ultravioleta, ele emite uma coloração fluorescente que pode partir desde os tons azul até o tom verde. Uma outra característica é que, ao ser aquecido, ele começa a ficar macio. E ao atingir temperaturas acima de 250 graus, ele começa a se queimar e exala um cheiro amadeirado de pinheiro. Dentro da escala Mohs, que é uma escala que mede a dureza dos minerais e mineraloides, o âmbar ele é considerado entre a escala 2 e 3 de dureza. Só de comparação, nós temos aí o diamante, que é considerado escala 10 na escala Mohs. E não é à toa, então, essa questão da dureza do âmbar ser baixa, isso significa que ele é facilmente moldado. E foi isso que aconteceu durante a história da humanidade. Desde o período neolítico, que existiam oficinas que trabalhavam com o âmbar. Mas a história do âmbar com a humanidade não para por aí. Nós temos achados arqueológicos desde o Egito Antigo, em tumbas do Egito Antigo, e a datação, a documentação falando sobre o âmbar mais antiga é cerca de 2000 anos antes de Cristo. Isso naquela região ali da Mesopotâmia. E após isso, outras culturas passaram a utilizar o âmbar não só como uma joia,
como um adorno, mas sim como um instrumento de proteção, seja contra doenças, desastres, enfim. E a cultura grega, né, a cultura grega arcaica herdou isso muito da cultura egípcia, tendo em vista que os gregos arcaicos eles se inspiravam muito na sua arte, a sua arte se inspirava muito na arte egípcia. Posteriormente, a cultura grega ela passou a meio que deixar de lado a utilização do âmbar nas suas joias, mas com a chegada, né, do Império Romano, o âmbar passou a ser difundido novamente e ganhou, né, status de joia e foi usado por muitas pessoas, né, importantes daquele tempo. Ok, e o âmbar ele é considerado uma gema por ser usado para fins de ornamentação, como a produção de joias e objetos de decoração. E ele é uma das duas pedras preciosas encontradas aqui na Terra que não são de origem mineral, ele é considerado mineraloide, juntamente com a pérola, que é de origem animal. E uma curiosidade sobre o âmbar é que ele foi a primeira substância pela qual o fenômeno eletrostático foi observado pela primeira vez, pelo filósofo grego Tales de Mileto. Ao friccionar o âmbar em uma superfície como um couro de animal, ele observou que o âmbar começou a atrair objetos bem leves. A origem do âmbar ela rendeu muitas discussões ao longo, né, da história da humanidade. Bom, surgiram muitas lendas e ideias de como o âmbar se formou, como o âmbar surgiu. Existia uma lenda da origem do âmbar báltico. Eles acreditavam que existia um palácio no fundo do oceano feito de âmbar e que a princesa, né, desse palácio, chamada Jurarte, se apaixonou por um pescador. Então seu pai, para puni-la, transformou ela em uma espécie de esponja do mar e destruiu o seu palácio. Então todo o âmbar báltico encontrado, né, na região costeira ali da Finlândia, toda aquela região do norte da Europa, ele teria vindo, né, desse suposto palácio da Jurarte. Essa seria uma tentativa, né, de explicação do homem sobre a origem do âmbar. E além dessa tem diversas outras. Uma delas era de que o âmbar ele seria gotas das lágrimas da filha do deus grego Hélios, e que ela, ao ver seu irmão sendo morto por Zeus, por tentar atravessar o sol pelos céus, teria chorado e as suas lágrimas eram feitas de âmbar. E a origem, né, do nome âmbar em grego justamente significa brilhante ou sol. Mas o naturalista romano Plínio o Velho, cerca de 2000 anos atrás, ele já dizia, né, que o âmbar, na verdade, ele era de origem vegetal. Era uma seiva de uma árvore que foi aquecida ou congelada e caiu nos rios e foi para o mar e depois levada para as diversas outras regiões. E dessas lendas, dessas histórias, a que mais se aproximou foi do naturalista Plínio o Velho. E para terminar esse vídeo, não poderíamos deixar de falar sobre as inclusões mais incríveis já encontradas em âmbar. A primeira delas, a de uma planta carnívora. Segundo os pesquisadores que descreveram a descoberta, o fóssil possui entre 35 e 47 milhões de anos e pode se tratar de um antepassado da família Horidulaceae. Ele foi localizado numa mina em Kaliningrado, na Rússia, e já que essas plantas horídulas não se dão bem no frio, isso sugere que o clima na Rússia há 35 milhões de anos era mais quente do que é hoje. E uma outra inclusão incrível já encontrada em âmbar é um pé de uma ave. O membro ele foi fossilizado há 99 milhões de anos. E ele possui pés jamais vistos antes em nenhuma outra ave. O pé era incomum porque seu terceiro dedo era muito mais longo do que qualquer um dos outros dedos, cerca de 40% mais longo do que os demais. Eles classificaram esse novo animal de Electorornis guangi,
que significa pássaro no âmbar. E é uma pista do porquê essa ave tinha dedos tão longos. Os cientistas identificaram nesse fóssil escamas denominadas escutelos, e as aves de hoje possuem estruturas semelhantes que atuam ajudando-as a detectar insetos voadores ou alterações sutis no fluxo de ar durante o voo. É possível que Electorornis contava com o seu sentido de tato, e o melhor palpite é que usava seus dedos para procurar insetos em troncos de árvores. Outra inclusão que jamais poderia ficar fora dessa lista é de uma pulga fossilizada que foi descoberta em minas de âmbar entre Puerto Plata e Santiago, na República Dominicana. Essa nova espécie de pulga, identificada lá em 2015, tinha algo entre 15 e 45 milhões de anos. O mais curioso é que em sua boca foram identificadas bactérias que poderiam ser a forma primitiva da bactéria Yersinia pestis, causadora da peste bubônica, também conhecida como peste negra, uma epidemia que devastou a Europa no século XIV. O entomologista da Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos, especialista em âmbar, que liderou esse estudo, disse, abre aspas, se essa for a antiga linhagem de Yersinia, seria extraordinário. Mostraria que a peste é realmente uma doença antiga, que sem dúvida foi infecciosa e possivelmente causou alguma extinção de animais muito antes de existir qualquer ser humano. A praga pode ter desempenhado um papel muito maior no passado do que imaginávamos, fecha aspas. E o pesquisador ainda completa, abre aspas, nesse fóssil a presença de bactérias semelhantes a uma gota, secas e sobre a tromba de pulga. O achado é consistente com o método de transmissão das bactérias da peste por pulgas modernas, fecha aspas. Agora, para fechar com chave de ouro, essa aqui é a minha favorita, a cauda de dinossauro. Foi encontrado uma pequena parte da cauda de um dinossauro que viveu há mais ou menos 99 milhões de anos. Ela foi encontrada por cientistas de uma universidade na China. O material estava perfeitamente preservado em âmbar, incluindo pele, ossos e até penas. A amostra de âmbar captura um dos primeiros momentos de diferenciação entre as penas de pássaro em voo e as penas de dinossauros. Bom, nessa imagem que vocês estão vendo aí, podemos observar um segmento da cauda emplumada, do dinossauro que viveu há 99 milhões de anos, que está preservado no âmbar. Também temos aí uma formiga do período Cretáceo, e restos de plantas também ficaram presos na resina. Essa outra foto revela as penas delicadas que cobrem a cauda do dinossauro. Uma tomografia computadorizada e a análise microscópica da amostra revelaram 8 vértebras no meio ou no final de uma cauda longa e fina, que pode ter sido originalmente composta por mais de 25 vértebras. A presença de vértebras da cauda articuladas na amostra permitiu aos pesquisadores descartar uma possibilidade de as penas pertencerem a alguma ave pré-histórica. Os pássaros modernos e seus ancestrais, cretáceos, mais próximos, apresentam um conjunto de vértebras da cauda fundidas, chamada de pigostilo, que permite que as penas da cauda se movam como uma única unidade. Então, com base na estrutura da cauda, os pesquisadores acreditam que ela pertenceu a um celulossauro jovem. De acordo com a pesquisadora, a descoberta confirma a suspeita crescente de que os dinossauros tinham sim penas, como as aves. A amostra foi coletada de uma mina de âmbar ao norte de Mianmar, na Ásia, onde acredita-se estar localizada a maior concentração de fósseis do período Cretáceo. As minas ficam no estado de Kachin, lar de um conflito que dura há muito tempo entre os militares de Mianmar e os rebeldes que lutam pela independência de Kachin. Então, devido ao conflito, acaba sendo difícil para algum pesquisador entrar nessa área para estudar, escavar e fazer novas descobertas. Então, acredita-se que vem se perdendo muitos fósseis preservados em âmbar devido à extração do âmbar, pois muitas pessoas da região, em sua grande maioria, extraem o âmbar, mas para vendê-lo como uma gema, uma joia. E esses âmbares que possuem
algum, digamos, objeto estranho, entre aspas, dentro, né, do âmbar, eles acabam ou sendo descartados ou vendidos, né, a um preço menor, e também eles retiram esse tipo de objeto dentro do âmbar e preservam somente a parte que está limpa, né, está mais pura, sendo que a maior preciosidade pode estar, e com certeza deve estar dentro, né, do âmbar que contém esses fragmentos de animais pré-históricos e etc. Até no caso aí, em particular dessa cauda, ela estava sendo vendida como se tivesse alguma impureza dentro, não servia talvez para uma joia. E a pessoa que viu, né, ela lá sendo vendida nessa feira, então comprou e não sabia definir bem o que era, até levar aos especialistas que fizeram esse incrível achado paleontológico. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí embaixo, fala o que você achou, curte, compartilha esse vídeo para um amigo e não se esquece de se inscrever no nosso canal. E quando o museu inaugurar aqui em Ipatinga, você está convidado a vir nos conhecer. Nós também teremos exposições de história natural, com fósseis, meteoritos, âmbares. E eu faço um convite especial para você que gosta desse tipo de área, das ciências naturais, a conhecer o canal da Thaís, que chama Odisseia Naturalista. Um canal voltado, né, para esse tema de ciências naturais. E o link do canal vai estar aparecendo aqui em cima no card. Bom, vai lá e se inscreva também. Até a próxima, valeu!